Campina Grande, terça-feira, 11 de março. Hoje comemora-se o Dia do Motociclista. E nós que fazemos o programa Opção para a Vida, chamamos a atenção de todos aqueles que estão pilotando suas motos. Quantas vidas foram ceifadas? Quantos estão hoje tetraplégicos? Porque não tiveram os devidos cuidados de guiar sua moto com prudência, com cautela e com mais atenção. E hoje nós vemos que o índice de pessoas que são vítimas do trânsito por pilotar indevidamente, às vezes até drogado, às vezes em alta velocidade, é grande. O índice é alarmante. Portanto, maiores cuidados a partir do momento em que você estiver pilotando sua moto. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da palavra que nós ministramos ontem e o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, no bloco Sala de Prosa, falando sobre Cansei de Ser Crente. Fala, gente boa! Sala de Prosa assim, assim, assim ou assim? Ah, você sabe que a conversa aqui O que importa é a conversa. é o que importa aqui é a conversa. Varão, Ai, meu Deus. cansei de ser crente. Você já Escutou isso alguma vez na vida? escutou ou você já falou assim lá dentro dos refólhos de sua alma? Abrindo o screen do coração. Já escutei isso muitas vezes. Varão. Já pensou isso? Você, aqui nós estamos... Só nós dois aqui. Só nós Ninguém dois, vendo. ninguém na mesa, só nós dois. Ô, Varão, eu da igreja não cansei, nem se cansei de ser crente. Agora cansei de muito osso duro de roer, viu? Já. Você também? Varão. Solidário comigo? Varão, tem uma turma que é só para gerar o crescimento espiritual. Nas palavras do mestre Antônio Elias, como você diz, lixa grossa, né? Lixa grossa, menino, para ver se o caboclo alisa. Alisa. Mas eu vejo uma turma dizendo que cansei de ser crente, é a mesma igreja, Mesmo pastor. é o mesmo pastor, é a mesma cara. Aqui não tem uma namorada para o meu filho, não tem um namorado para minha... Aqui essa igreja não melhora, a gente trabalha igual um doido, é doido mesmo. Não está trabalhando com gente. Não tem um santo elogio no ano inteiro, né? O cara faz. Crítica tem bastante. Bastante. Mas elogio, encorajamento, pouco. Por que o cara cansa? O que você acha? Eu acho que cansa. Primeiro, a Bíblia fala das cargas. Né? Levai as cargas uns dos outros. Tem gente que não leva a carga da gente, não. Tem uns caras que põem carga em cima da gente. Então, quando você convive com gente que bota carga e não alivia a carga, cansa. Cansa também o cara, às vezes não vê assim um fruto numérico na igreja. Cansa o pastor. Cresce, Varão. Tem igreja que tá assim, entra 5, sai 6. A igreja encruou. O que é? Perdeu o ânimo, perdeu o vigor, perdeu o entusiasmo, entrou na mesmice, botou no piloto automático. E o piloto que não está com alta velocidade. O piloto nem calacrado também. Eu acho que esse piloto está de ré, não está para frente, não. É porque no mundo que é cinético, que está em movimento, não crescer dá marcha ré, não? Outra coisa é o seguinte, Varão, às vezes o cara cansa porque o cara está cultivando pecado escondido. Também. Às vezes, eu acho que a lista do cansaço é brutal, é enorme. Porque, por exemplo, pastor, um psiquiatra meu amigo disse assim, eu falei, por que o pastor quebra, Varão? Ou o crente quebra? Ele diz, todo mundo que apanha no mesmo lugar vai quebrar. Você aguenta apanhar, o cara bate na cabeça, bate aqui, bate acolá. Mas se o cara bater só na cabeça, cara a outra coisa que ele diz que o cara quebra é quando o cara não vê fruto do trabalho dele. Aí trabalha, esforça. E, como você disse, a crítica. Eu acho que hoje dizem que tem 10 milhões de desviados no Brasil. 10 milhões. É milhão, hein? Eu tive uma experiência em Vitória, certa feita, que me marcou muito. Tive a coragem de, num período de carnaval, ir lá para o miolo da crise para evangelizar. Montamos uma equipe, foi uma revolução e foi uma bênção.
Não sugiro que faça isso sem muito preparo espiritual. Mas a experiência que eu tive é que boa parte daquele povo está lá pulando carnaval, na rua, bebendo, dançando, se drogando, etc, 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 etc. São pessoas desviadas. E alguns estão com fome, fome de alguma coisa da parte de Deus. Então, o que é importante, quebrou um mito para mim, que você pode falar de Jesus em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo, lá no meio dos drogados, no meio dos bêbados, no meio do carnaval. Se você falar de Jesus, o evangelho é poderoso. Amém. Poderoso para transformar aquelas pessoas lá. Vamos lá, você dá uma dica, eu dou uma dica para o cara que está cansado. A primeira coisa, quando está cansado, é o seguinte: ele precisa reavaliar a vida dele e as motivações dele. Ô, gente boa, você podia dormir um sono bom e comer uma comida boa, igual a Elias, entendeu? Dormir, assim, descansar, e eu acho que isso vai te ajudar. Outra coisa, pastor, é ter um amigo do peito com quem desabafar, sair da caverna. Essa questão de vários pastores cometendo suicídio no Brasil, uma das coisas que me incomoda. Por que esse colega não teve pelo menos um amigo do peito com quem abriu o coração? Então, não fica dizendo assim, ninguém me olhou. Olha alguém. Quando eu comecei o pastorado, eu queria que o povo orasse por mim. Aí os pastores da nossa denominação me visitavam. Eu fui visitar os pastores do bairro. Aí cheguei lá e bati na porta, eu me lembro bem, bati na porta de um pastor e disse: olá, eu sou Jeremias, estou começando o pastorado aqui na Quarta Presbiteriana. Sim, aí o homem não abriu a porta. Disse: sim, você quer o quê? Eu queria só que o senhor, conhecer o senhor. Sim, mas muito prazer. O que você quer? Eu falei: eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, que eu estou começando aqui no bairro. Tem jeito? Tem. Na porta mesmo melhorou, na porta mesmo eu fui embora. É um encorajamento assim maravilhoso. É o seguinte, Barão, mas eu perseverei mesmo, porque vem e voltei lá. Aí ele já me recebeu. Depois eu fiquei amigo daquela substância. Então você não desanima, não. Não desanima na primeira vez, não. Né? Segundo, um crente cansado. Então, avaliar, descansar, procurar alguém para abrir o coração. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, dizer para Timóteo: Timóteo, vem ter comigo depressa, filho. Precisando de gente do coração. Estou precisando de alguém do meu lado. Gente do coração, que você está com ele um pouquinho. A Bíblia diz assim, lá em Hebreus 12: restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Você precisa vencer esse cansaço, porque tem muita gente olhando para você. Uhum. Tem muita gente olhando para o cara. É. Então, alguém vai olhar para você e dizer o seguinte: puxa vida, esse cara está firme, eu vou firmar. Esse cara está firme, eu vou permanecer no caminho. E Jesus oferece descanso exatamente para o cansado, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, se você está aí desanimado, sem ânimo para viver, sem ânimo com a igreja, sem ânimo com o evangelho, sem ânimo com a vida cristã, vem para Jesus, ele alivia o seu fardo, ele renova o seu ânimo, ele traz vigor para o seu coração. E como você disse, pastor, tem muita gente nos observando sem que a gente saiba. É verdade. Se eu falo, estou desanimado, eu desanimo uma meia dúzia à minha volta. Mas se eu falar, estou animado, estou com pica, estou com vontade, tenho brilho nos olhos, tenho fogo no coração, isso também encoraja muita gente à nossa volta. Mesmo que você esteja passando aquele intervalo que todo mundo tem, em vez de você dizer assim, cansei, você podia mudar a conversa e dizer: eu estou indo para frente. Às vezes você está indo só 1 milímetro, mas já foi. Não é? Paulo diz em Gálatas lá: não vos canseis de fazer o bem. Tem gente que está cansado de fazer o bem. Fazer o bem também cansa, porque tem uma turma que não agradece. Mas a palavra do Senhor diz: não. Ei, você aí, que era do louvor dessa igreja e saiu, voltar. Ei, você que ajudava nas mulheres, voltar. Ei, você que na reunião de oração, voltar. Ei, meu pastor, levantar aí, Zé. Depois dessa palavra aqui, olha,
Agora é hora de renovar o ânimo. Seu bom ânimo no Senhor. Amém? E que estamos começando o ano, talvez a igreja está aí passando anos sem crescer, sem dar uma mexida. Pensa uma coisa nova aí. Vai orar, vai... Ou então hoje nós vamos fazer uma coisa inédita. Aqui geralmente ora um, hoje vai orar dois. Pronto. Beleza? Quem que ora pelos pastores e quem que ora pelo restante da congregação? Você ora pelos pastores. E você ora pelo restante da congregação. Claro. Senhor Jesus, obrigado pelos pastores. E obrigado porque o Senhor os chamou. Eu quero pedir que esse pastor que está prostrado com críticas, tão agoniado com questões financeiras, também está ajustando seu casamento e mudou de congregação, Senhor. Queria que o Senhor enchesse ele do Espírito Santo, renovasse ele no seu bom ânimo, fizesse uma palavra brilhar enquanto ele lê a Bíblia hoje. Abençoa teu servo, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu quero colocar as igrejas nas tuas mãos. Igrejas que estão, talvez, Senhor, desanimadas. Abençoe, igrejas que estão, Senhor, aí anos sem receber novos membros, sem ver um sinal do teu favor. Amém. Oh, meu Deus, dá ânimo, dá alegria, dá entusiasmo, dá criatividade, dá motivação, dá visão daquilo que tu queres, dá, meu Deus, perseverança e dá também, Senhor, a alegria dos frutos, para que essas igrejas possam florescer e ser uma bênção na vila, na cidade, nos grandes centros urbanos onde estão plantadas, Senhor. Para que elas possam trazer alegria para o coração dos membros que frequentam e trazer glória para o teu nome através da pregação e do testemunho do Evangelho. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sala de prosa, gente boa, chama você aqui para perto da mesa. Nós não só conversamos e damos risada. É bom conversar e dar risada, mas nós oramos por vocês. Amém. Esse é um oferecimento da Luz para o Caminho, uma agência missionária a serviço do Evangelho. Salmos 94, versículo 11. Eu vou ler para vocês. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Agora eu queria aproveitar, ainda de pé como estamos, citar duas traduções da linguagem popular que diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que eles não passam de ilusão. E uma outra tradução também na linguagem popular diz: o Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Podem sentar. Baseado neste versículo, nós vamos discorrer uma palavra que Deus colocou no nosso coração, que tem como título 10 pensamentos blasfemos a evitar contra Deus. E eu quero que os irmãos, por favor, percebam que alguns dentre esses pensamentos, são 10, pode ser que alguém até descubra outros mais, mas vamos falar apenas limitadamente sobre esses 10. Pode ser que dentre esses 10 pensamentos, algum deles você já tenha pensado, já tenha tido a oportunidade de alimentar na sua mente, no seu coração, um desses pensamentos. E lamentavelmente você vai ouvir que hoje eles são blasfemos diante de Deus. Eu espero que você, portanto, não pronuncie mais, não abra mais os seus lábios, nem alimente esses pensamentos no seu coração. Antes, meus irmãos, eu devo falar sobre o que o salmista quis transmitir quando ele descreveu esses 23 versículos. Ele está falando para uma classe de pessoas que na maioria das vezes tem um comportamento perverso, iníquo, e por falta do conhecimento e do temor a Deus, eles abrem a boca para dizer coisas sem ter a menor ideia que aquilo vai ofender o Deus que nós adoramos, que nós servimos. E quando
os ouvidos da nossa alma e o nosso entendimento e o nosso coração são abertos, nós passamos a contemplar, através da sua palavra, das Escrituras, que estas coisas, quando são proferidas, pronunciadas, ou alimentamos esse pensamento em nossa mente, em nosso coração, nós precisamos de reconhecer que esse Deus, Ele é o autor de toda a criação, Ele é o autor da minha e da sua vida, e de tudo que você imaginar que está criado no tempo e no espaço. E pode-se até analisar que a natureza, toda a obra da criação, no dizer do saudoso cientista físico, Dr. Adalto Lourenço, falecido há algum tempo atrás, ele chama de designers da inteligência. E quando ele fala sobre designers da inteligência, ele está falando de todas as obras criadas por Deus, em especial na área dos animais selváticos, as aves, os peixes, os animais marinhos, os insetos, as moléculas. Então ele chama isso de designer inteligente. Ou seja, cientificamente falando, essa expressão significa dizer que teve um ser hiper, super inteligente que criou cada coisa dentro da sua sabedoria, da sua sapiência, da sua fonte de sabedoria, que Ele é a própria fonte da sabedoria, e estabeleceu para cada criatura, para cada ser, para cada inseto, para cada objeto que você vê na natureza, tem a sua razão de ser, tem a sua razão de existir. Nada do que você alcança os olhos ou a imaginação da sua mente não foi criado sem haver um sentido. Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão de ser. E só por isso nós não podemos deixar de admitir, de acreditar, de crer que esse Deus, Ele é fiel e verdadeiro, que Ele é o ser soberano absoluto, que nós não podemos negar a sua existência, não podemos nos furtar a dizer, até mesmo para aqueles que admitem Ele não existir, você dizer para ele: você está totalmente equivocado, você está errado. Portanto, toda a obra da criação, conforme o que você imagina que existe, todo ser que existe, todo ser que respira, não foi criado sem que não tenha a sua razão de existir ou a sua razão de ser. Nós mesmos, eu e você, que fomos criados conforme a sua imagem e semelhança, quando nós analisamos o que é que nós somos, o que é que está dentro da nossa mente, ocupando o espaço do nosso corpo, eu tenho que admitir que teve um ser super, hiper inteligente que me criou conforme a sua imagem e semelhança. E a não admissão, se eu não admitir isso, eu sou burro e otário. Desculpe eu estar usando essa expressão, porque nós vamos ver isso na Bíblia. O ignorante, na maior expressão que vocês possam imaginar, o imbecil que chega a pensar que esse Deus não existe. Portanto, meus irmãos, nós que fomos criados conforme a sua imagem e semelhança, o escritor sagrado declara que o homem que foi criado conforme a sua imagem e semelhança, o próprio Deus diz, essa expressão que eu vou ler para vocês, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Que é o homem para que deles te lembres? E ele tem uma lembrança tão profunda, teve uma lembrança tão profunda, tão especial por todos os homens, por todos nós,
que embora nós tenhamos nos afastado dele desde o Éden, através dos nossos pais, ele está sempre em busca de criaturas que foram criadas conforme a sua imagem e semelhança, para que tenham comunhão com ele, para que o conheçam, para que se relacionem com ele. Mas mesmo assim, diante da revelação de toda a obra da criação, conforme vemos no Evangelho de São João, capítulo 1, versos de 1 a 5, no princípio, Deus, quando criou o homem, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e para que nós pudéssemos compreender e entender este ser que nós adoramos, que nós servimos, ele teve que tomar forma humana, física, biologicamente falando. É isso que nos diz lá na carta de João: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. E o próprio Jesus, quando aqui esteve, ele disse: quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e o versículo 2, ele nos diz: havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, a nós nesses últimos dias nos tem falado pelo seu Filho. Então, para que nós pudéssemos compreender a Deus, ele teve que despir-se de toda a sua glória, de toda a sua majestade, tornar-se homem, carne e osso, para que nós pudéssemos compreendê-lo, para que nós pudéssemos nos relacionar. Mas mesmo assim, o homem vendo toda a obra da criação, o homem tendo a revelação da palavra escrita como bússola para nosso ensinamento, para o nosso aprendizado, para a nossa instrução, para que nós tomemos a orientação e a direção. Qual bula? Que você compra um remédio, vem lá a bula para dizer as horas que você deve tomar, os efeitos colaterais, tudo, enfim. A Bíblia é como se fosse uma bula, a Bíblia é como se fosse não só uma bula, mas uma bússola que nos orienta, que nos instrui, que nos revela, que nos mostra. Mas mesmo assim, o homem não quer conversa com esse Deus. Ele se afasta de Deus. Ele não tem o menor interesse de querer saber que esse Deus existe e que quer que nós o conheçamos. Havendo Deus outrora falado aos pais, muitas vezes pelos pais e pelos profetas, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 diz: nesses últimos dias nos tem falado pelo seu Filho Jesus Cristo. E tudo que Jesus falou quando aqui esteve, há mais de 2000 anos atrás, até o presente momento, tudo que ele falou tem se cumprido, cumpriu-se e cumprir-se-á, porque a própria Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele também disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não cairá nem um fio, não passarão. E tudo que ele falou, e tudo que ele tem revelado através das Escrituras Sagradas, se cumpre hoje, aqui e agora. Então, para que os homens pudessem conhecê-lo, foi preciso Jesus vir, há mais de 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou, está vivo, está presente aqui nesta noite, porque ele mesmo disse: onde houver 2 pessoas, 3 ou mais reunidas em meu nome, aí eu estou presente no meio deles. E ele está falando ao vosso coração, os que estão aqui presencialmente, e também está falando extensivamente àqueles que estão em casa, pelo que vamos ouvir dentro de mais alguns instantes. É por isso que nós lemos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, e o Verbo, capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, o homem não tem desculpas de ter um procedimento estúpido, maluco, de pronunciar algumas desses 10 pensamentos, ou de pensar, não é nem pronunciar, de pensar, de alimentar isso na sua mente e no seu coração.
Por isso que Isaías, lá no capítulo 53, versículo 1, ele faz uma pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É isso que você precisa de ouvir nessa noite. Esse salmo, meus irmãos, que eu acabei, esse versículo do Salmo 24, não é um dos salmos que tem o seu autor. Aliás, há vários salmos que não tem o nome do seu autor. Alguns foram escritos por Asaf, outros por Moisés, outros pelo próprio rei Davi, outros pelos filhos das tribos de Israel. Porém, este salmo, ele não tem o nome do autor. Parece-nos que o autor deste salmo deve ter sido Samuel, do Antigo Testamento, porque algumas coisas que nós vamos ver nessa noite está relacionada ao tempo em que ele aqui esteve, acontecimentos estes que ele passou. Então, este salmo está dentre os autores desconhecidos, mas desde o início ele faz um vasto comentário e algumas retóricas de como se comportam os homens ímpios, perversos, soberbos, estúpidos, assassinos de crianças, homens sanguinários, homens iníquos. E ele, meus irmãos, diante de coisas que nós vamos ouvir, vingará todos eles. No final do versículo ele diz: sobre eles faz recair a sua iniquidade, pela malícia deles próprios os destruirá, o Senhor nosso Deus os exterminará. Então o final destes que vamos ver, daqueles que pensam assim, o fim não será muito bom. Por exemplo, veja bem, nós vamos ver aqui alguns versículos para poder a gente falar sobre esses 10 pensamentos. No versículo 2, é porque eu não quis ler todo o salmo, porque 23 versículos ia demorar muito, mas no versículo 2 ele diz: exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. No verso 3 ele diz: até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? No versículo 4 ele diz: proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. No versículo 6 ele diz: assassinos, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. Isso a gente viu esta semana. Vocês estão lembrados dos reféns que foram devolvidos a Israel? 2 crianças, uma foi tomada como refém com 9 meses, a outra com 4 anos. E os terroristas fizeram atrocidades. Eu não posso nem dizer aqui, porque senão o nosso canal será penalizado, mas atrocidades terríveis. E depois esquartejaram estas 2 crianças para simular que foi um atentado de uma das bombas de Israel, que na hora que estava sendo destruídos os locais onde eles estavam alojados, atingiu aquelas crianças, jogando a culpa em Israel. A mãe dessas 2 crianças estavam para vir ser devolvida. Quando foi devolvida, trocaram o corpo da mulher, como se coisa que Israel não tivesse conhecimento científico. Não precisa ser Israel, qualquer nação, para fazer teste do DNA, porque até testes do DNA, de escova de dente, se poderia provar se aqueles corpos eram não, tanto das crianças como daquela mãe. E como Israel exigiu: eu quero o corpo de Shiri Bibas, a mãe das 2 crianças, imediatamente eles entregaram. Eu estou contando isso aqui para vocês verem que além da atrocidade que se pratica, ainda se leva a coisa com muita banalidade. 2 crianças, é como diz aqui no versículo 6, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. São verdadeiros assassinos estes indivíduos. No versículo
Versículo 16, continuando, e ele diz outras partes aqui, ele diz: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? No versículo 23, ele torna a dizer isto, né? Sobre eles faz cair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Então está falando de indivíduos perversos, sanguinários, indivíduos que não têm o menor sentimento do valor de uma vida, principalmente de inocentes, crianças inocentes. Isso é tão atual para os nossos dias como foi para os dias em que o salmista descreveu esse tipo de comportamento por parte daqueles homens. Então o autor, ele faz uma retórica nos versos 7, 9, 10 e o versículo 20. Que retórica é essa? Ele está dizendo para esses indivíduos: vocês estão pensando que Deus está alienado? Vocês pensam que Deus não está vendo? Vocês pensam que Deus não está ouvindo o clamor dessas crianças, desse sangue que foi derramado? Eu convido você para que amanhã continue conosco para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Deixamos a todos um forte abraço e que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.